Atenção, roda som. Foi som? Walter, roda a câmera. Ok, rodou a câmera. Vai, claquete. Cinema Sonhado, sequência 1, plano 1. Ação. Cineastas são frequentemente mal-vindos para falar da sua atividade. Cineastas falam do seu próprio cinema, absorvente, complicado, conturbado, e, portanto, deixam muito pouco tempo para refletir sobre o geral, sobre a atividade em geral. O que eu vou fazer é uma recapitulação. São memórias de um tempo que eu comecei a viver esse cinema. Eu comecei a viver e vi o que acontecia nesse cinema. Portanto, vai haver incertezas, hesitações, dados que não são muito corretos. Não é um trabalho acadêmico, não é um trabalho de um pesquisador, é um trabalho de um cineasta que vai tentar alinhavar memórias longínquas, sobretudo desse primeiro cinema que eu vi. Quando a Veracruz fechou, muitos técnicos da Veracruz vieram para o cinema independente. Então, diretor de fotografia, produtor, diretor, tudo vieram. Mas praticamente não tinha cinema independente. Pois é, durou pouco também. Aí acabaram voltando para seus países, porque não tinha como se manter no Brasil, né? A Veracruz já tinha acabado, a Brasil Filme estava na pior. Não havia a menor possibilidade de reerguer o cinema paulista. Não havia a menor possibilidade de trabalhar como assistente de direção ou em uma outra produção, entendeu? Não havia mesmo, né? Não havia, e a Maristela e a outra lá em Mariporã eram duas empresas produtoras que também estavam muito mal das pernas, etc. E a Veracruz já tinha dispensado todo mundo, então a gente estava desempregado, sem nenhuma perspectiva, entendeu? Acabou o Saci, você ganhou vários prêmios, você teve uma crítica ótima, e logo depois você está desempregado, tentando... É isso? Infelizmente, foi isso. Foi isso. Isso foi... Eu posso dizer até que, infelizmente, uma certa constância na minha vida, isso. Porque eu até brinco assim, às vezes eu queria fazer um festival dos filmes que não foram feitos, né? Eu nunca vi, salvo engano, relatos sobre as agruras dos técnicos, as desventuras, inclusive das famílias, de técnicos que se achavam completamente desempregados. E, no entanto, houve técnicos importantíssimos desempregados, como é o caso do Chick Foley, lendário fotógrafo inglês do Cangaceiro e do Pagador de Promessas, que era um dos que estavam pelo bairro sem ter o que fazer, pensando no que fazer. O Lima Barreto, que era o próprio diretor do Cangaceiro, era um outro que andava sem muito rumo pelo bairro do Bexiga naquele momento. O Walter Cury estava fazendo o Gigante de Pedra. Eu me lembro, coitado, ele juntava dinheiro durante a semana, comprava 2 latas de filme, ia filmar durante a semana, depois juntava mais dinheiro. Quer dizer, era uma luta terrível. Eu falei, pô, isso aí não é vida para... E daí você se afasta do cinema momentaneamente, pelo menos momentaneamente. Não é que eu me afastei. O cinema que se afastou, né? Foi o cinema que se afastou. Naquela época, nós tínhamos fundado um curso de cinema, o Seminário de Cinema de São Paulo, com um amigo meu chamado Plínio Sanches, que é quem tocava o seminário, né? Então, era uma coisa engraçada, porque nós recebíamos uma pequena verba da Secretaria da Cultura. Havia alunos? Tinha gente que se interessava? Tinha alunos. Eu tenho gente até hoje que se encontrar comigo. Pô, eu fui teu aluno naquela época. Um outro cinema, o cinema publicitário, dava seus primeiros passos. A cidade se modificava fortemente, aparecendo já no horizonte uma sociedade de consumo que hoje se desenvolveu completamente. Portanto, a publicidade se fazia necessária. Onde a publicidade poderia buscar técnicos competentes para transformar suas mensagens em coisas atrativas para vender seus produtos? No longa-metragem. No longa-metragem que nesse momento não existia. E muitos técnicos, mas muitos mesmo, viram nesse momento a possibilidade de recompor as suas vidas, de começar pelo menos a pagar seus aluguéis, de começar a viver novamente. Todos os técnicos e os diretores eram de cinema. Então, conversávamos
sobre cinema. A luz era de cinema, né? Até o formato, né, Walter? O negativo era 35 milímetros. Acho que tudo na vida é quilometragem rodada. Né? Quanto mais você faz, mais você vai... E a publicidade tem uma vantagem de que gira rápido, né? Você pega um filme em 15 dias, 20 dias, você está com o filme pronto. E o processo de um filme de publicidade de 30 segundos é o mesmo de um longa. Claro. Você decupa, filma, monta, sonoriza. O cinema publicitário, portanto, nasce do longa-metragem. Eu acho curioso quando se diz que uma pessoa saiu do cinema comercial, publicitário, para ir para o longa-metragem. E, na minha opinião, isso é uma contradição. Na verdade, o raciocínio correto seria dizer que uma pessoa saiu do cinema comercial publicitário para voltar para o longa-metragem, que a origem é o longa-metragem. Nos primeiros momentos da Lynx Filme, você estava rodeado de Veracruz por todos os lados, né? O César Mêmulo abriu uma produtora de nome Lince Filmes. E junto veio fotógrafo, tinha um outro diretor da Veracruz também, Agostinho Martins Pereira, Que era também de longa-metragem. que era de longa-metragem. Praticamente todos que foram para a Lince Filmes eram oriundos da Veracruz, né? Todos eles, principalmente os diretores de fotografia. Eu faço parte de uma geração que veio junto com a Veracruz, né? E o cinema publicitário no Brasil ele começou sendo feito por diretores de longa-metragem da Veracruz. Não é à toa que a Lynx Filme foi fundada pelo César Mêmulo, Sadi Escalante, etc. César Mêmulo estudou em Tinititá. Hugo, durante 2 anos no Centro Experimental, e nunca nenhum professor, nenhum colega, nenhuma aula, nada, ninguém sequer citou filme publicitário. Para nós não existia. Não existia realmente. Na televisão, não tinha comerciais. Né? O que tinha na televisão eram aqueles comerciais ao vivo, com as garotas propaganda, né? Ou então eram fotos, tabletop de fotos, como que eles fotografavam, depois colocavam isso na televisão. Não havia comerciais. Então eu não sabia nada de comercial e muito menos de publicidade, né? Mas eu, com a cara e com a coragem, comprei um escritório para ter uma escrivaninha, um telefone, comprei uma câmera que o Henri Jorge Clouzot tinha vindo para o Brasil com essa câmera, e quando ele acabou de filmar, ele vendeu para um fotógrafo, e eu comprei do fotógrafo, que o Henri Jorge Clouzot foi aquele diretor francês, né? Que esteve Salário Mínimo, que esteve aqui no Brasil. E quando começou a publicidade no Brasil, você não tinha diretores de comercial formados, né? Então, quem fazia eram os diretores de longa-metragem. Então, Roberto Santos fez, o Roberto Santos começou, o próprio César Mêmulo dirigiu... Agostinho Martins Pereira. Exatamente. E eu aprendi vendo esse pessoal trabalhar, Mr. Tick Fowley, todo esse pessoal que vinha do longa-metragem fazendo comerciais. O Tick é uma referência muito forte, né? Era uma pessoa maravilhosa, ele era um grande profissional, além de ensinar a todos nós, né? Então, ele era uma pessoa realmente muito competente, merecedor da Palma de Ouro pelo Pagador de Promessa, né? O Cangaceiro. O Cangaceiro. Uma luz típica da Lynx Film era uma luz inglesa. Era um refletor de Fresnel, colocado mais ou menos a uns 40 graus da câmera, onde tinha uma sombra lateral, uma sombra pequena no queixo aqui, que fazia sombra no queixo, do queixo no pescoço, 2 contraluz. E ao lado da câmera tinha uma baixinha, que era uma lâmpada, uma fotoflu. Tinha um nome, né? Como é? Tinha uma fotoflu, uma baixinha e tinha uma resistência. Essa resistência, você ia conforme o contraste que você gostaria de ter só para close, nessa né? sombra.
Só para o close. O Tique foi uma figura importante também para você? Para você. Maravilhosa. Como amigo, e eu tive idolatria pelo Tique. Idolatria, tanto quanto o Walter. Todo mundo. Então, ele tinha respeitava o rapaz. Não bebe uísque com puro, não bebe com água, assim você beber mais. Ele era um fotógrafo que dava a quem estava fazendo a direção e tudo a segurança de que aquilo lá ia dar certo. Para um diretor, por exemplo, era um passeio. Eu tinha que pensar na direção e não ficar preocupado com o entorno, que é uma coisa que também prejudica muito a gente, né? Você ter a leitura do diretor e não ficar olhando para os lados para saber se as coisas estão indo bem. O Tique era um sujeito da ordem. Então, o Roberto era mais improvisador, mais aberto. E, no entanto, ele admirava o Tique maravilhosamente, apesar dessas pequenas nuances de profissionais. É porque eu acho que o Roberto tinha a mente muito aberta, eu acho. Havia amigos que não queriam fazer publicidade, mas eram obrigados a fazer. Obrigados por razões pessoais e razões econômicas, porque, animicamente, eles jamais se ligariam à publicidade, que era uma coisa muito cara à ditadura, num certo sentido. Era uma arma da ditadura, a publicidade. Havia muitos nessas condições. O que nós gostávamos mais, o que era mais chegado a nós, era o Roberto Santos. Roberto Santos era uma figura exemplar de um cineasta dedicado ao seu cinema de longa-metragem, ao mesmo tempo tendo que ganhar a vida e procurando trabalhos fora, e com um desespero inteiramente barroco, às vezes cômico, às vezes trágico. Nós gostávamos muito dele por essa abnegação, porque talvez nos faltasse a força que ele tinha. O que você aprendeu com o Roberto nesse tempo? O romantismo dele, que eu era apaixonado por um filme dele chamado Grande Momento. Sim. Eu acho que é um clássico do cinema brasileiro. Gosto mais do Grande Momento do que A Hora e Vez de Augusto Matraga. Aliás, eu queria ser assistente do Roberto Santos e não consegui. Depois convivi com ele e tal, foi muito bacana. Ele reclamava, como todo mundo que faz publicidade. Ele reclamava. Só que, quando ele ia, que ele fazia planta baixa, ele se entusiasmava, e quando ele voltava, ele contava como foi, como não foi. Quer dizer, aquela raiva. A raiva ideológica só, né? Porque profissionalmente... É cinema, gente. Exato, claro. Cinema. Então, era uma paixão dele, não tem jeito. E foi meu início, foi com o Persson, que era um cara de longa que fazia publicidade. O Persson filmava e eu ia levar para o Glauco montar, e eu ficava do lado assistindo o Glauco montar. E fui pegando o jeito de como é que se montava, né? Ele era uma grande pessoa, inclusive. Uma grande pessoa. O cara que ensinava, mesmo assim, informalmente, ele dava toques, olha, aqui é assim, não sei o quê e tal. Roberto Palmari era outro dos heróis quase trágicos daquele cinema do Bexiga. Campanha para Brahma, para Shell, Açúcar de União, Café Caboclo. Se você for analisar, tudo era um exercício para não esquecer, como se fosse para não enferrujar, voltar a fazer cinema. Então, o objetivo dele era voltar a fazer cinema, mas era difícil. Então, voltamos a fazer publicidade e ele escrevendo novos roteiros. O Palmar era assim, ou você amava ou você odiava, né? Ele acabava machucando pessoas, ferindo sensibilidades, mas ele fazia muito bem feito. Então, e era muito bem-humorado, né? O Roberto tinha um humor fantástico. Agora, quando ele estava gravando, ou quando ele estava criando, mas ele fez grandes amigos e fez inimigos também. Era uma pessoa difícil. E não convivia, ele não entrava naquele circuito cineastas, Rio, São Paulo, sabe? Ele sempre se afastava. Era ele, o filme dele, a maneira dele ver as coisas. Primeiro, a gente fazendo cinema, a gente gastou o que tinha e o que não tinha. Num período histórico muito conturbado, que foi o período da ditadura, porque parte da minha vida, parte da minha juventude, parte da minha maturidade, eu vivi embaixo de uma ditadura, o que diz muito de uma maneira de fazer cinema naquela época. É uma verdade, ou uma meia-verdade, ou não é verdade nenhuma, essa coisa que se diz que é muito sacrificada a vida de um cineasta brasileiro. Você que viu de perto e de longe, porque também tinha o seu senso crítico,
O que você acha disso? Foi sacrificado, vamos falar o que foi, né? Em certas coisas, inclusive porque nós pegamos a ditadura, né? Aquela fase de 64, 68 foi bem difícil, né? Porque era tudo, tudo tinha censura. O Roberto ameaçaram também dele ser preso, ele teve que se afastar um tempo. Nessa parte, assim, e era difícil também de conseguir verba, como sempre. O diretor da censura era um sujeito chamado, era um coronel, um militar, coronel Müller-Thaler, eu nunca esqueço o nome desse. Então, ele veio para São Paulo uma vez e ele fez uma reunião com os cineastas para falar que o negócio que tinha que tomar cuidado com a censura, essa coisa e tal, mas que tudo bem, que não era uma coisa assim muito levada totalmente assim, podia ter uma certa liberdade e tal, né? E nessa reunião estava o Fernando de Barros, lembra dele? O Fernando de Barros disse assim, com aquele sotaque Português. Não, senhor, eu acho que está... Não é assim, não. Não acredito que seja assim, não, o Fernando de Barros. Então, o sujeito ficou meio zangado, assim, e depois ele me procurou, me telefonou e disse, olha, eu queria saber o nome daquele cineasta que fez... Português. Que me desafiou lá. Como é que você classificaria o Roberto politicamente? Em que espectro? Ele é um homem de esquerda? Que esquerda? Ele, na mocidade, foi um negócio de comunismo, né? Sei. Depois as coisas foram mudando e ele continuou sendo um cara de esquerda, assim. E era um cara político. Você vê os filmes dele, são Sem políticos. dúvida. Mas provavelmente uma esquerda que prezava a liberdade também. Ah, sim. Porque eu não sei se você... Eu vou contar. Até outro dia eu contei, acho que para minha neta. Eu não sei o que eu tenho que contar, mas vou contar isso. Na época do Grande Momento. E quando ele fez o roteiro, ainda tinha o Partidão, o famoso Partidão, né? E, no Grande Momento, o Partidão pediu o roteiro e começaram a discutir porque tinha igreja, porque tinha casamento na igreja, porque tinha uma série de coisas. Porque está fazendo um homem do Brás, que ia casar na igreja. Ele ficou muito irritado. Isso nem consta em lugar nenhum, mas é que eu sei que ele contava. Então, aí, sabe, são coisas que vão decepcionando um pouco, né? Eu me lembro de um cara acusando o Roberto de fazer comercial, e o Roberto, no bar da Nix Film, ali, aquele bar da esquina. Bar japonês. E o cara falou, Roberto, você fica fazendo filme aí para as multinacionais, para o capitalismo. Então, o Roberto falou, com qualquer funcionário da Volkswagen, meu amigo. Qualquer operário da... Ele está certíssimo. Como é que sabe? Nós, os jovens diretores de comerciais da época, não tínhamos a mínima ilusão de ganhar vida fazendo longa-metragem. É um erro achar que o cinema brasileiro é rejeitado pelo público de uma maneira total. Isso não é verdade. O público brasileiro rejeita um determinado tipo de filme. Que filme é esse? É um filme que tem a ambição de tratar de certos assuntos um pouco mais complexos, de se indagar que país é esse, quem nós somos, de tratar a vida como se ela fosse um fenômeno um pouco mais complicado do que o público está acostumado a ver. Uma coisa incerta, insegura, que às vezes não tem sentido. Esse era o tipo de filmes que a gente gostaria de fazer. Mas a Europa, por exemplo, jamais reclamou que o público brasileiro recusava ou reprovava seus filmes. Ao contrário, ele era um enorme sucesso. Ele fazia o público rir e era a sua única intenção. E fazia isso muito bem, e aliás com o seu próprio dinheiro. Nunca vi ele reclamar de falta de público, nunca vi os Trapalhões reclamar de falta de público. A falta de público se dá num determinado tipo de filme. Infelizmente, é o filme que nós gostaríamos de fazer ou ter feito e que os nossos desesperados amigos que vagavam pelas ruas do Bexiga gostariam de fazer e gostariam de ter feito. Publicidade trouxe foi muito... Era o equipamento praticamente moderno, era o mesmo equipamento que você usava nos Estados Unidos ou na Europa, era praticamente o mesmo. A câmera ARRI era a mesma, a R2, a R3, né? Movicam. O César comprou essa câmera Eclair, foi a primeira câmera que
a Lince Filmes teve, e era de longa-metragem essa câmera também. A Diana, ela sempre reinvestiu todo o seu dinheiro em equipamento. Você comprou muito equipamento? Muito, muito. Você é o diretor que eu conheço que fez mais sucesso entre nós todos da publicidade, do longa-metragem. Pô, o Menino da Porteira fez 5 milhões, né, de espectadores. É por aí. Por aí. Ah, brutalidade. Pô. Assim, estávamos todos metidos no negócio da publicidade, uns mais, outros menos, quando, em 1969, houve um acontecimento que fez renascer as esperanças do cinema nacional. O estabelecimento, a criação da Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes, para financiar e distribuir filmes brasileiros. O motivo pelo qual uma ditadura que não tinha a menor afeição pelo cinema, pelo menos um tipo de cinema, se dispôs a financiar e distribuir filmes, é uma coisa que requer mais tempo para elucidar, e já foi elucidada principalmente por trabalhos acadêmicos. Então eu vou me abster de falar sobre isso. Só quero assinalar uma coisa. Na época, um pensamento satânico me ocorreu. Eu pensei que nós estávamos nos ligando definitivamente ao Estado, mais do que ao Estado, ao governo de plantão, o governo do momento. Nós estávamos nos colocando numa UTI, de tal maneira que os aparelhos que nos ligam à vida estivessem à disposição de alguém que podia, a qualquer momento, desligá-los ou não. Eu acho que isso está ocorrendo até hoje. Uma das primeiras produtoras a voltar ao longa-metragem foi a Lynx Filme de César Mendes. Eu tinha uma ligação muito boa com a Lynx. Eu participei de alguns projetos da Lynx de longa-metragem. Eu fiz a produção, depois eu montei o Predileto, depois eu fiz a produção do Contos Eróticos. Eu trabalhei com o Roberto Santos no episódio dele, Arroz e Feijão. Sim. Depois eu montei o Diário de Província do Palmari. Então, eu estive envolvido com a Lynx em alguns projetos extras, né? Porque a Lynx era uma produtora mais voltada para a publicidade. Quando, por exemplo, nós vamos fazer os filmes que tinha coprodução da Embrafilme, né? A Embrafilme entrava com 30%, a Lynx Filme entrava com 40%, e geralmente o diretor e tal entrava com 30%. Ou a Lynx Filme entrava com 70%, a Embrafilme com 30%. No orçamento constava locação de câmera durante 60 dias de filmagem, tanto. Locação de moviola para montagem, tanto. Locação de refletor, tanto. Como eu tinha tudo isso, compreendeu? Isso tudo, eu me apropriava dessas verbas, porque eu fornecia. Isso não durou muito tempo. Rapidamente, o entusiasmo foi confrontado com a frieza dos números. As bilheterias decepcionantes, a despeito da Embrafilme, desanimaram os produtores. Claramente, a fórmula de ganhar dinheiro com publicidade e depois, com o auxílio da Embrafilme, aplicar esse dinheiro na feitura de longa-metragem e voltar ao longa-metragem, falhou. Eu fiz 3 filmes em seguida, um em cada ano, O Menino da Porteira, e nesses 3 anos é impressionante como dá para notar a decadência do cinema em termos como um todo, assim, como salas de exibição. Quando eu lancei O Menino da Porteira, que foi em 77, você tinha salas de cinema no centro de São Paulo, cinemas de rua, que em 80, quando eu lancei o Fuscão Preto, não existiam mais. Então, quase todos esses cinemas acabaram. E numa fração de tempo ridícula. Né? 3 anos. Em 3 anos, então, dá para contar o tempo pelos filmes que eu fiz, né? Que foi o segundo Mágoa de Boiadeiro, que fez bom sucesso também. E o Fuscão Preto foi um fracasso, porque só tinha cinema de shopping, não tinha cinema de rua. E o pessoal do shopping não ia ver o Fuscão Preto. Era um filme para cinema de rua, né? Então, foi fácil você perceber essa mudança em 3 anos, a quantidade de cinema que fechou. Durante o fim dos anos 70 e pelos 80 adentro, todo mundo acabou voltando para o abrigo seguro da publicidade.
Então, corta. É isso, acho que tá bom, acho que tudo bem. Sério? O som tá ok, temos. Ok, então tá bom. A câmera aqui também tá bom, mas ficamos aqui no limite, hein? Nossa, Mas eu deu, né? aqui, né? Não, tudo bem. Ok, Até o final, equipe. ok. Vamos lá, vamos recolher da câmera aqui, vamos tirar essas outras coisas. Bora, gente. Então, tá bom. Mais um,